Vamos iniciar, então, destacando que nós estamos falando sobre os atributos da igreja, e já falamos sobre 3 atributos da igreja. O último atributo que nós vimos, o terceiro, foi sobre a santidade, e nós iremos ver hoje o atributo da apostolicidade. Lembrando que nós começamos falando sobre a natureza da igreja e depois falando sobre aquilo que o credo niceno fala sobre a igreja una, santa e apostólica, católica e apostólica, né? Então a igreja tem um entendimento na sua história de que pelo menos podemos falar de 4 características da igreja, 4 marcas, não marcas no sentido como nós falamos, marcas da igreja, mas 4 coisas que marcam a igreja, assim, que distinguem a igreja e que qualificam a igreja. Então nós já vimos sobre a unidade da igreja, falamos sobre a catolicidade, falamos sobre a santidade e falamos agora, hoje, vamos falar sobre a apostolicidade. Eu quero só recapitular alguma coisa do que nós vimos, falando sobre a santidade da igreja. Nós vimos que a santidade da igreja, esse atributo, essa característica da igreja ser santa, ela já vem no próprio, a maneira como Deus fez o uso do nome igreja, né? Vimos que o nome igreja é uma assembleia que foi constituída porque foi tirado de algum lugar para alguma coisa. O próprio nome, como nós vimos, já indica essa característica. Só que não necessariamente a igreja, porque vimos que esse nome, eclesia, era usado para qualquer assembleia. Mas quando Deus faz o uso dessa palavra, ele toma essa palavra para se referir à sua igreja, e aí dentro desse contexto maior de que a igreja são aqueles que são chamados das trevas para a maravilhosa luz. É assim que a Bíblia fala sobre a igreja. E aí, então, nós definimos que a igreja ela é santa a partir do próprio nome já está dizendo. Falamos que a santidade da igreja ela está baseada na relação dela com Cristo. Tudo que a igreja tem, tudo que a igreja está relacionado a Cristo. A associação dela com Ele, ela está ligada. Se Cristo é isso, a igreja não é o seu corpo, então ela vai ser também. Então é baseada nesta associação a Cristo. Só que esta maneira de ver a santidade da igreja com uma associação a Cristo, ela pode ser vista de 2 maneiras. A Bíblia fala da santidade da igreja de uma maneira geral. É que a igreja como um corpo, como um grupo de pessoas, ela foi separada, como mais uma vez a palavra, ela foi separada e colocada para a luz, e assim sendo separada, ela é santa. Mas isso de uma maneira geral. Êxodo 19, Deus fala sobre Israel como sendo o reino de sacerdotes, uma nação santa. E aí Pedro, ele toma essas palavras, que está em Êxodo capítulo 19, e na sua carta, 1 Pedro 2, 9 e 10, ele vai se referir à igreja como também reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, para fazer exatamente o que a igreja é, mostrar aquilo que era trevas, que foi trevas e que agora é luz. A maravilhosa luz de Deus. Essa é a maneira pactual de falar sobre a santidade da igreja. De que todos que fazem parte dela são santos. Todos. Sem essa distinção de que um é mais pecador e o outro é menos pecador. Ou que um é regenerado, o outro não é regenerado. Sem entrar nesse mérito, todos os que estão na igreja, fazem parte dela, são santos. E é daí porque nós falamos que os nossos filhos são santos também. Os nossos filhos são santos não é porque eles nasceram regenerados. Mais uma vez eu já falei e vou falar novamente. A nossa própria forma de batismo já começa falando que os nossos filhos nasceram em condenação.
Eles nasceram debaixo de pecado. Mas eles são santos e tomados por Cristo para ser santos, porque Cristo os chama para fazer parte da sua igreja. E a igreja, ela é santa, um povo separado, ela não é como o mundo, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos aqueles que são membros da igreja, eles são santos. E como eu disse, isso de uma maneira pactual. Alguns gostam de falar dessa maneira de falar de santidade como algo externo. Podemos falar assim também, mas eu acho que a melhor maneira de falar sobre isso é como Deus fala de maneira pactual, os que são circuncidados, né, na carne, que são conhecidos como aqueles que são batizados, fazem parte da igreja. Também a associação da igreja com Cristo, com a sua obra, não fala apenas de uma maneira externa e pactual, mas fala de uma maneira de fato real. E como que realmente a igreja sendo tornada santa. E aí essa maneira de falar, que nós encontramos em 1 Coríntios 6, 11 e em outros textos na Bíblia, é a maneira de falar da santidade de alguém que realmente teve uma mudança na vida. Era um pecador escravo do pecado, mas se tornou agora santo porque foi regenerado e transformado. Esse realmente é o santo que foi santificado pelo poder do Espírito no seu coração, de maneira que Deus tirou o coração de pedra e deu a ele um coração de carne. E esse coração de carne que tem o Espírito Santo é que vai fazer ele andar na lei de Deus. Então, dessa maneira, nós falamos também sobre a santidade da igreja como o grupo de pessoas em que nesse grupo de pessoas tem aqueles que realmente são regenerados e que foram santificados e que tiveram uma vida renovada. Falando então sobre a base da igreja, tudo isso, a base da santidade é que toda a nossa santidade está relacionada com Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Então, aqueles que foram realmente regenerados, eles morreram para o pecado e eles ressuscitaram em Cristo. É isso que a Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 6. A santidade da igreja pode ser vista em dois aspectos. Vimos isso também. Que ela pode ser vista num aspecto definitivo e que realmente, quando a igreja, nesse aspecto, ela é santa, ela é separada, não tem volta mais. A igreja é a igreja e não tem volta mais. É claro que falando, em primeiro lugar, sobre a verdadeira igreja e falando sobre os verdadeiros crentes. Não tem volta mais. Ele foi santificado, agora rumo à glorificação. A Bíblia não dá uma chance de uma volta. Ela fala sempre num processo que vai acontecendo até chegar à glorificação. Então, definitivamente, a igreja se torna algo santo. Também podemos falar sobre um processo. Alguns falam sobre santificação progressiva. Talvez a melhor maneira de falar sobre processual. É de que a santificação, ela não é só algo definitivo, que você agora foi convertido por Deus, regenerado e você é santo por causa disso, mas agora isso vai existir num processo. Você agora tem uma luta para travar. Antes você não tinha luta. Você não tinha luta porque o seu coração era pecado, todo pecado. Agora você tem uma luta porque, vamos dizer assim, metade do seu coração é pecado e metade agora é a santidade, que é a presença do Espírito Santo. E Deus renovou isso. Essa é uma maneira chula de falar, porque na verdade não existe uma divisão do homem assim. Não é metade e metade, né? Há uma luta interna, uma mistura na verdade. Então nós vamos agora lutar, temos condição de lutar. E lutando, isso se caracteriza um processo e que vai continuando até o fim da nossa vida. Fomos santificados e continuamos sendo santos e nos santificando em Cristo. Falando assim, nós vimos essa característica e esse atributo da igreja. Hoje vamos falar, então, como eu disse, sobre o atributo da igreja ser apostólica. Por que a igreja ela é apostólica? Por que ela é apostólica? Como o próprio nome já diz, há uma relação direta com os apóstolos. A igreja ela é apostólica porque a igreja tem apóstolos. E aí podemos falar dessa maneira sobre a relação da igreja com os apóstolos. Nós podemos ver essa relação de duas maneiras
Uma delas é que a igreja tem uma relação com os apóstolos em sua autoridade, na autoridade apostólica, e a igreja ela tem a relação com os apóstolos em seu ensino. A Bíblia vai falar sobre essas duas coisas e às vezes essas duas coisas elas vão aparecer simplesmente numa coisa só, misturada, que são os apóstolos. Eles têm a autoridade e eles têm o ensino e eles passam isso para a igreja. Mas eu procurei tentar separar isso quando foi possível, para falar um pouco sobre cada uma dessas e trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é sobre a autoridade apostólica. Por que a igreja ela tem uma relação com os apóstolos em relação à autoridade deles? É que os apóstolos eles receberam de Cristo a autoridade para formar a sua igreja. E aí, quando eu estou falando sobre a igreja, eu estou falando sobre a igreja do Novo Testamento. A formação da igreja do Antigo Testamento, ela tem uma formação diferente. Embora a gente vai ver que há uma relação entre a maneira como o Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, ela foi formada, há uma relação com a maneira como a igreja do Novo Testamento foi formada também. Mas esse não é o assunto aqui, a relação da igreja do Antigo com o Novo. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Mas nós podemos dizer que os apóstolos eles receberam do próprio Cristo a autoridade para realmente formar a sua igreja. Eles receberam a autoridade para continuar com a formação dessa igreja com um caráter diferente. Por isso que Cristo ele escolheu os 12 apóstolos e não continuou com as 12 tribos de Israel. Há um novo caráter aí na igreja, há uma nova maneira de estabelecer, de formar a sua igreja. Nós vemos isso em algumas passagens. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus faz uma declaração de que ele é o Filho de Deus que tem o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Não é algum poder. Todo o poder. E aí ele vai agora falar sobre o que é que ele faz com esse poder. Ele diz, portanto, qual é a conclusão que eu tenho agora disso? De que todo o poder foi me dado no céu e na terra. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele tomou agora os seus discípulos e disse, olha, como eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, vocês vão agora a todas as nações. Vocês vão agora pregar o evangelho, vocês vão batizar, vocês vão fazer discípulos em todas as nações. Baseado em quê? Em toda a autoridade que eu tenho no céu e na terra. Na verdade, isso está ligado também à catolicidade da igreja, como nós vimos. Na autoridade de Cristo nos céus e na terra, que ele manda a igreja a todas as nações. Só que ele manda quem fazer isso? Ele manda os seus discípulos. Aqui tem 11 porque um morreu. A gente conhece a história. Mas a maneira como a Bíblia fala sobre os apóstolos são 12 apóstolos, e que o próximo apóstolo vai entrar em Atos. Ou seja, as primeiras pessoas que realmente receberam de Cristo a autoridade para pregar, para batizar e fazer discípulos foram os apóstolos. Eles foram as primeiras pessoas. É verdade que isso que Cristo está dizendo vai se aplicar à igreja de maneira geral, no sentido de que a igreja ela hoje continua sem os apóstolos, fazendo discípulos, ensinando e batizando, vai. Não esse texto ele não é exclusivo para os apóstolos, mas esse texto ele é inicial. Ele faz parte de uma formação.
E a formação da igreja, ela foi dada nas mãos dos apóstolos. Vemos também Mateus 18, que continua dizendo: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Na verdade será ligado, terá sido outra tradução. Será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que o Senhor Jesus está dizendo aos seus apóstolos? Você pode olhar o contexto da passagem. Ele está dizendo: olha, o que vocês decidirem, vocês são meus discípulos, o que vocês decidirem com respeito a receber alguém ou a expulsar alguém, é porque já foi decidido no céu isso. Há uma relação entre a autoridade dos céus, de Cristo, e a autoridade apostólica. E mais uma vez, esse texto ele está falando diretamente sobre os apóstolos. E falando diretamente sobre os apóstolos, também não é exclusivo aos apóstolos. Mas tem a ver com a formação da igreja, de que a igreja ela seria formada sob essa direção e essa perspectiva e sob esse ensino que seria iniciado pelos apóstolos. A igreja ela continua hoje abrindo as portas da igreja, tendo reconhecido que os céus foram abertos e fechando, reconhecendo que os céus foram fechados. Ela continua fazendo isso. Tanto é que ela recebe membros e ela fecha as portas quando ela expulsa membros e excomunga membros da igreja. Ela faz isso. Mas quem começou a fazer isso? Quem foi a formação disso? Foi a autoridade que Cristo deu aos apóstolos. Cristo não veio hoje na igreja aqui para dar essa formação. Ele deu aos apóstolos. Ele deu aos apóstolos. Também, Mateus 19, 28 fala: e Jesus lhes disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem vai fazer isso? Quem vai sentar em 12 tronos? Não são os 12 pastores da igreja tal, não são os 12 apóstolos de não sei de que tem hoje, né? Nem os 300. Hoje, quem vai sentar-se no trono com Cristo para julgar a terra, é claro que a Bíblia fala de uma maneira geral que todo cristão vai julgar com Cristo. Mas aqui o que Cristo está dizendo é que existe uma autoridade na formação da sua igreja, e essa autoridade foi dada aos apóstolos. Eles têm essa autoridade para isso. Apocalipse 4:4, e ao redor do trono havia 24 tronos. Tem 12 lá, agora são 24. A gente vai entender por que 24 agora. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem eram esses 24 anciãos vestidos de vestes brancas, sentados no trono, em 24 tronos? As 12 tribos de Israel, os 12 cabeças de Israel e os 12 apóstolos. Estão assentados no trono, por quê? Porque essa é toda a sua igreja. Eles representam toda a igreja de Cristo. As 12 tribos de Israel, os 12 cabeças de Israel e os 12 apóstolos. O que nós podemos dizer então é que sim, a igreja ela é apostólica porque ela reconhece a autoridade dos apóstolos. Também falamos sobre o ensino. Os apóstolos eles não só receberam a autoridade de Cristo como governo da igreja, mas os apóstolos também receberam a autoridade de Cristo para estabelecer o ensino na igreja. Quem estabeleceu o ensino da igreja do Novo Testamento foram os apóstolos. Eles tiveram a autoridade dada por Cristo para isso, então eles cumpriram essa autoridade ensinando a igreja. Diz Atos 2, 42, 43... Atos 2. E perseveraram na doutrina de quem? Dos apóstolos. Perseveraram
na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo quem? Pelos apóstolos. Então, quem recebeu a autoridade para estabelecer o ensino na igreja foram os apóstolos. Os sinais e maravilhas que Deus havia dado no período do Novo Testamento estavam ligados à autoridade apostólica e ao seu ensino. Efésios 2, o texto é muito importante para entender isso, porque ele diz assim, Efésios 2, 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quem é que estabeleceu o fundamento da igreja? Quem foi que estabeleceu? Foram os apóstolos. Os apóstolos. Eles receberam de Cristo a autoridade para estabelecer o fundamento da igreja, que é o ensino da igreja, e que esse ensino ele tem uma pedra principal. Está lá a pedra principal. Eu não vou explicar aqui o que é uma pedra angular, porque eu acho que o engenheiro pode explicar melhor do que eu. Né? Lucas aí, vou passar essa tarefa para Lucas. Então, a pedra angular, a pedra principal da construção, ela sustentava o alicerce para poder o prédio ser construído. Então, Cristo a pedra angular, só que Cristo ele foi estabelecido assim. Os apóstolos ensinaram a igreja, e tendo Cristo como centro, e portanto a igreja ela será edificada em Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo ao Senhor. Cristo deu aos apóstolos a autoridade e a função de estabelecer o fundamento da igreja. Apocalipse 21, 14 fala: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É lindo esse texto, né? É Efésios capítulo 2, explicado de outra maneira. Ou seja, o Cordeiro está lá, e lá tem a cidade com muros, com 12 fundamentos. Ou seja, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos do Senhor. Mas por que a igreja apostólica? Esse é o objetivo de a gente responder aqui. Por que a igreja ela é apostólica? Esse assunto ele vai mexer com muita coisa, desde o catolicismo romano até o pentecostalismo nos nossos dias. Falar sobre a igreja como sendo a igreja apostólica, nós vamos ter que tocar em alguns pontos. E primeiro delas, talvez, é que a igreja ela não se firma em outro ensino que não seja o dos apóstolos de Cristo. Quando nós observamos o que a Igreja Católica Romana, ela fala sobre o atributo da apostolicidade da igreja, ela fala também sobre isso, ela diz, ela acredita nisso, mas ela fala isso na perspectiva de que é baseada no fato de que houve uma sucessão apostólica, na qual Pedro foi o primeiro apóstolo, e aí foram seguindo-se os apóstolos até chegar ao apóstolo hoje, que é o Papa Francisco. Então é baseado nessa sucessão apostólica que a igreja diz que ela é apostólica. Que hoje a igreja ela ainda está vivendo debaixo da autoridade e do ensino dos apóstolos, porque hoje ainda tem apóstolo. Ainda tem um apóstolo, que é sucessor do apóstolo Pedro. Quando nós comparamos com o que a Bíblia fala sobre a apostolicidade da igreja, não está relacionada a uma sucessão de apóstolos. Mas a apostolicidade da igreja está relacionado aos 12 apóstolos que Cristo chamou. E esses 12 apóstolos que Cristo chamou, eles lançaram o fundamento da igreja lá. Eles lançaram lá, quando eles eram 12 apóstolos. Não é hoje.
nós somos uma igreja apostólica, não é porque nós estamos ainda com um apóstolo nos dizendo o que nós devemos crer e dizendo o que nós devemos fazer. Não é isso. Nós somos uma igreja apostólica porque nós acreditamos no fundamento que os apóstolos, 12 apóstolos, fizeram lá no início da era cristã. Primeiro século da era cristã. Por isso nós não seguimos a tradição da igreja como autoridade. Por isso que nós seguimos a Escritura. A autoridade da Escritura Sagrada. Ela é a única regra de fé. É a única regra para a nossa vida que vai dizer o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, em que nós devemos crer e em que nós não devemos crer. Uma outra coisa também é que nós consideramos a autoridade dos apóstolos como enviados por Cristo. Isso tem uma questão de que muitas pessoas estão lendo a Bíblia hoje, olhando para os textos do Novo Testamento, como se fosse um compartilhar do apóstolo Paulo. Paulo está compartilhando uma visão que ele tinha sobre a fé cristã. Certas passagens do Novo Testamento de que, não, aqui veja só, Paulo está dizendo isso mesmo. Os mais sinceros vão dizer assim, quando Paulo fala sobre a mulher não ensinar na igreja, não exercer autoridade. Aí eles vão dizer assim, não, Paulo realmente ele está dizendo isso. Os mais sinceros. Paulo está dizendo isso. Mas tem um porém que você precisa ver. É que Paulo está dizendo isso na sua época. Paulo está dizendo isso porque ele era o apóstolo Paulo. Veja a formação de Paulo. Quem era Paulo? Essa maneira de olhar para a Bíblia, ela vai de encontro ao que nós acreditamos que a igreja ela é apostólica, ela tem esse atributo. Porque implicitamente, quando nós falamos que a igreja ela é apostólica, é que primeiro, ela está baseada na autoridade dos apóstolos dada por Cristo. Cristo mesmo deu a autoridade aos apóstolos e mais ninguém. E que nós somos uma igreja que está baseada no fundamento que foi estabelecido por esses apóstolos que receberam a autoridade de Cristo e que esse fundamento é o próprio Cristo. Então nós não fazemos diferenças, por exemplo, entre as palavras de Cristo na Bíblia e as palavras dos apóstolos. Nós não fazemos diferença. Se nós acreditamos que a igreja ela é apostólica, é porque nós estamos acreditando implicitamente que nós temos os apóstolos que receberam a autoridade de Cristo para formar a sua igreja e para ensiná-la. Cristo deu aos apóstolos autoridade para lançar o fundamento da igreja. Então, se eu estou fazendo a distinção entre as palavras de Jesus para falar sobre a autoridade e as palavras dos apóstolos, eu não estou entendendo agora realmente a apostolicidade da igreja. Porque não há distinção. Foi Cristo que deu. E nós falamos sobre os apóstolos, é só repetir vários textos que já foram lidos aqui. Foi o próprio Cristo que fez isso e disse isso. Então, eu acredito nas palavras do apóstolo Paulo como as palavras de Cristo. Eu acredito nas palavras do apóstolo Paulo como as palavras que foram inspiradas, que lançou o fundamento e nas quais eu devo acreditar como a minha única regra de fé e prática. Eu acredito nas palavras do apóstolo Pedro e qualquer outro escrito do Novo Testamento. E aí eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas tem texto na Bíblia que não foi escrito por apóstolo. Se nós temos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, 2 não foram escritos por apóstolos. Marcos e Lucas não eram apóstolos. É possível que Hebreus tenha sido escrito também por alguém que não era apóstolo. E aí? Se você olhar novamente Efésios capítulo 2, por favor, olha novamente Efésios capítulo 2. Verso 20 e 21. Vou colocar na tela aqui, fica melhor. Se olharmos novamente para o que está dizendo aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E os outros textos que nós lemos não cita os profetas. Cita os apóstolos. O que aqui está dizendo? Qual é a nossa resposta quando nós encaramos textos na Bíblia que não foram escritos pelos apóstolos? A resposta é que
todas essas pessoas, as pessoas que escreveram na Bíblia, que não são apóstolos, elas escreveram debaixo da autoridade e presença dos apóstolos. Autoridade e presença dos apóstolos. Tanto Marcos quanto Lucas eram amigos íntimos de João e de Paulo. Se você ler Atos, você vai ver certas referências que eles fazem. Paulo chama de filho dele. Chama Marcos de filho dele. Então, o que nós entendemos é que tudo isso está ligado à autoridade e supervisão apostólica. E se esses apóstolos, aí nós vamos voltar agora, e se esses apóstolos, eles não existem mais, nós acreditamos não acreditamos na sucessão apostólica, acreditamos nos 12 apóstolos. Eu não acredito numa sucessão apostólica, nós não confessamos uma sucessão apostólica. Acreditamos nos 12 apóstolos, que está ligado à ideia de fundamento. Alguém já viu um fundamento ser construído e não terminar, chegar ao teto? Eu nunca vi, então não é fundamento. Teto é teto, fundamento é fundamento. Não existe isso. Mais uma vez eu vou recorrer ao engenheiro. Teto é teto, não é fundamento. Tem fundamento no teto? Não tem. Se o fundamento não está feito, não tem teto. Se não tem fundamento, não tem parede. Então a ideia é de que houve um período realmente em que a igreja estava numa formação em vários aspectos. Formação de governo, formação de doutrina, formação de vida da igreja. Houve esse período. Mas esse período tem que estar ligado ao período apostólico, não pode estar depois. Nós não podemos conceber hoje a ideia de que a igreja ainda está no estágio em que ela estava quando está registrado em Atos e que estavam lá os apóstolos com a igreja. Nós não podemos conceber a ideia de que a igreja ainda está naquele estágio. Num certo aspecto, num certo sentido. No governo da igreja, na doutrina e na vida como a igreja deve viver. Não está. Houve um período de formação para isso. E se você fala dos profetas hoje, vamos falar dos profetas hoje. Há profeta em tudo que é canto, há apóstolo em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Mais uma vez, todas essas coisas, lançar o fundamento, lançar a doutrina, lançar o poder de Deus relacionado ao fundamento, e isso está ligado ao período apostólico e à base da igreja. Não é a construção da igreja, é a base da igreja. A igreja hoje, ela não é mais construída em cima de coisas novas. A igreja não precisa disso. A igreja não depende disso para ver, não precisa. Deus não dá à igreja hoje coisas novas, a igreja recebendo coisas novas. Deus já deu. Você sabe o que é que você precisa saber para viver? Você sabe o que você precisa saber para crer? Já está no fundamento, não tem mais nada, nem menos. Não tem mais. E isso foi lançado num período apostólico. A explicação de que nós não temos mais esse ministério de profetas, como tem hoje. Não temos mais esse ministério de milagres por meio desses profetas, como existe hoje em muitos lugares. Nós não temos mais isso porque nós acreditamos que tudo isso foi dado para que a igreja tivesse um fundamento. E se a igreja tem um fundamento, não precisa mais disso. Eu não quero nem discutir a questão de que Deus pode se revelar ou não ainda hoje. Eu não quero nem entrar nessa discussão. Eu quero entrar no fato, no que é claro na Escritura, de que você não precisa de novas revelações. Você não precisa de novas coisas. É o que está sendo colocado aqui. Nós somos uma igreja apostólica. A fé apostólica significa dizer que a fé não sofre mais mudanças, pois já foi solidificada pelo apostolado. Você pode ver isso em Judas 3, que essa é a ideia do apostolado fundamentar a doutrina da igreja. O fundamento da igreja é suficiente. Nós colocamos a Escritura acima de qualquer documento ou palavra humana. E, por fim, é a Escritura que forma a igreja e não o contrário.
É a Escritura, foi a Escritura, na sua formação, que deu a construção da igreja. Efésios capítulo 2 mostra claramente isso, que é a Escritura é o fundamento da igreja, e a igreja agora vai sendo construída em cima desse fundamento. Então não é a igreja que vai construindo a Escritura, como a Igreja Católica Romana faz, com as tradições, e como as igrejas pentecostais fazem com as novas revelações. A igreja querendo construir o fundamento. Mas isso não é o sentido bíblico. É o fundamento que constrói a igreja. É o contrário. Eu vou encerrar aqui, vou deixar um espaço para dúvidas, perguntas. Se alguém quiser colocar alguma questão. Aquele apóstolo que foi